A síndrome das provas é um comportamento gerado em você, geralmente a partir do 6º ano, pela forma como o sistema educacional ensina as pessoas a estudar. Essa síndrome é caracterizada por aquela necessidade que o sistema cria nas pessoas de decorar conteúdos de véspera, estimulando você a estudar e decorar o conteúdo só para buscar notas nas provas, guardando a matéria somente na memória de curto prazo. É essa síndrome que deixa a sua mente preguiçosa e sem foco. Porque quando você estuda demais apenas em um intervalo muito curto de tempo, a véspera da prova, por exemplo, o seu cérebro não consegue gerar conexões suficientes com o conteúdo para fixar a matéria na sua memória de longo prazo. Por causa da síndrome das provas, mesmo os alunos que tiram notas boas na escola esquecem a matéria no longo prazo, porque eles não estimulam o conteúdo na mente com a frequência certa e ele é completamente esquecido, sem deixar nenhum vestígio. É por isso que tanta gente tem dificuldade em matemática básica, química e gramática, mesmo que já tenha visto muito dessas matérias nas aulas. Se você se enxerga nesse grupo, saiba que a culpa não é sua e isso não tem nada a ver com inteligência. A culpa é do jeito de estudar imposto pelo nosso sistema escolar. Basicamente, aqui no Brasil, o professor passa conteúdo ao longo de algumas semanas e depois de 4 ou 6 semanas vem uma prova com toda aquela matéria acumulada e acabou. Você nunca mais ouve falar daqueles assuntos. Não acontece isso com você? Pensa comigo. Quantas vezes você deixou para estudar toda a matéria só um dia antes de uma prova? Assim, o conteúdo até chega fresco na hora de responder as perguntas. Só que é bem mais fácil de você se esquecer depois, porque você nunca mais olha para aquela matéria novamente. Então, olha que contradição. Você passa 10 anos na escola só estudando para o curto prazo. Daí, quando você vai prestar o Enem e o vestibular, o conteúdo da prova não está na sua memória de longo prazo. Simplesmente porque o sistema sempre te fez estudar errado, sobrecarregando a memória de curto prazo, que rapidamente se apaga e deixando a memória de longo prazo vazia. Mas calma. Essa síndrome tem uma solução. O psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, lá no século XIX, estudou a forma como nós aprendemos e como nós esquecemos os aprendizados. Basicamente, ele provou que para fixar bem um conteúdo, nós precisamos revisar as matérias em intervalos programados de tempo, de forma estratégica. E esse é um dos segredos mais importantes para aprender mais e fixar qualquer matéria. Você tem que parar de estudar para decorar e começar a estudar para fixar o conhecimento na memória de longo prazo. Não existe grande plano de aprovação que funcione sem você ativar e exercitar a sua memória de longo prazo. Porque o Enem exige que você domine muito conteúdo se você quiser ter nota para passar nos cursos mais concorridos. E esse conteúdo todo só pode ser aprendido ao longo das semanas, não de véspera. Você precisa saber que a síndrome das provas existe e que ela pode ser combatida com estudo intervalado e com revisões constantes e programadas do conteúdo ao longo de algumas semanas.